como a sua mente pode te ajudar a ter mais conquistas, mudar a sua forma de pensar, transformar a sua mentalidade e te dar mais resultados. Nesse vídeo eu vou quebrar de uma forma bem interessante, te entregar mastigado as ações que você tem que fazer que ensinam no livro Mindset. E aqui você vai sair daqui com um resultado melhor. Meu nome é Matheus Luiz e eu sou o criador do movimento Jovens Inconformados. Fico muito feliz de falar desse vídeo, desse livro, porque ele é a base de toda a metodologia que eu criei do Jovens Inconformados. Não sei se você conhece o movimento Jovens Inconformados. Ele é um movimento que ajuda jovens a ter uma rotina melhor, uma mentalidade mais forte, conquistar os seus sonhos independente da sua idade. Então, eu criei esse movimento Jovens Inconformados para isso, e com isso eu criei a comunidade Jovens Inconformados, que lá dentro tem tudo isso. A gente tem também um aplicativo ali para você ouvir os áudios diários, colocar o seu quadro dos sonhos, interagir com outros membros, acompanhar suas metas, e também tem a nossa IA que ajuda você a que ajuda você a desenhar os seus planos de ação para bater as suas metas. Então, esse livro me ajudou muito a criar toda essa metodologia. E eu vou te fazer o convite antes de começar aqui, se você quer conhecer um pouco mais da comunidade Óbvios Inconformados, eu vou deixar o link da comunidade aqui na descrição, vai lá e conhece. Mas vamos lá, né? Vamos para os principais ensinamentos do livro Mindset, que é um livro que eu sou assim apaixonado por ele. Antes da gente entrar, quero fazer um disclaimer aqui. Quando a gente fala de mindset, ele fala muito mais na forma de você pensar, na mentalidade, do que em ações práticas de hábito. Então eu postei um vídeo aqui no canal na última segunda-feira sobre o livro Hábitos Atômicos. Nele eu dou dicas concretas de que você tem que fazer na prática, no seu dia a dia, no seu ambiente, para você ter hábitos que vão te ajudar a ter mais resultado. Aqui não. Aqui eu falo de mentalidade, forma de pensar. Por quê? Eu tenho uma crença e ela é muito real, assim, para todas as pessoas à minha volta também, para todo mundo que tem conquistado as coisas, que é o seguinte: primeiro você molda a sua mente. Assim, quando você moldar a sua mente, você cria a realidade que você quer dentro dela, para que essa realidade se expanda para o externo e você consiga conquistar tudo aquilo que você quer. Vários livros falam sobre isso, a lei da atração, a ciência de ficar rico, o segredo. Então, quando a gente fala disso, eu trago para cá essas dicas de mentalidade que vão te ajudar muito. E a primeira dica que o livro fala é a dica do ainda. Por quê? Nós temos muita mania de querer aprender coisas novas, ou quando aparece alguma coisa nova, a gente já fala: "Ah, eu não consigo. Ah, eu não posso. Eu não sei fazer aquilo". Mas a gente tem que mudar essa ideia para o ainda. Por quê? Por exemplo, você tem ali quer falar inglês, só que inglês é um pouco difícil. É difícil? Sim, porque a gente já está mais velho, é mais difícil aprender inglês. Porém, a gente coloca um empecilho, já cria aquela barreira, aquela crença na nossa cabeça de cara: "Ah, eu não vou conseguir falar inglês é muito difícil, inglês é impossível, eu não consigo, não sou capaz". E quando você fala isso, você cria a realidade de que você não vai conseguir. E o que vai acontecer no externo? Você não vai conseguir de verdade. Por quê? Porque você já criou a barreira na sua cabeça. Então, em vez de você falar: "Eu não consigo, eu não sou capaz", você muda. E aí que entra a ideia do ainda. Você vai colocar o "eu ainda não consigo", "eu ainda não sei", "eu ainda não posso". Por quê? Quando você coloca essa palavrinha, que é uma palavra-chave aqui, você expande a sua forma de pensar, você muda e você coloca para sua cabeça: "Ó, ainda não sei". O ainda é o quê? Ainda vou conseguir, ainda sou capaz, ainda vou chegar lá. E você começa a mudar a sua forma de pensar, entende? Então é importante, mude a sua forma de falar para o ainda. Um segundo ponto é a questão da força de vontade e do esforço. A sociedade ela tem muito assim de que prega uma questão de que as pessoas já nasceram com dom, as pessoas nasceram inteligentes, as pessoas já nasceram com isso. Vou dar o exemplo do futebol, né? Muita gente fala que o Messi ele já nasceu com o dom de jogar futebol, que ele não precisa treinar, que ele já nasceu diferente, por isso que ele é um dos melhores jogadores da história. Porém, a gente tem que quebrar e quando a gente fala de mindset de crescimento, a gente tem que levar isso para o mundo que é o seguinte: óbvio, a gente sim tem inteligência, a gente pode sim ser genial em alguma coisa, pode sim ser sábio em alguma coisa, porém nada vence o esforço inteligente com aquilo que você faz. Então de que adianta você ter um dom? Imagina só, o Messi tem um dom de jogar futebol, mas e se ele não treinasse todos os dias? E se ele não se cuidasse na saúde? Se ele não fizesse outras coisas? Se ele não fizesse acostumado? O que ele ia fazer? Ele ia ser um excelente jogador? Com certeza não.
Então, de nada adianta você ser inteligente, você ser sábio, se você não esforça, se você não faz alguma coisa. Então, quebre esse paradigma de que, eu não vou conseguir porque a outra pessoa é melhor do que eu. Não é só ser melhor. Às vezes a outra pessoa pode ser melhor que você, mas se você se esforçar mais e ser mais inteligente, você vai entregar mais resultado. Então, comece a colocar isso na sua cabeça, tá? Terceiro ponto é, o fracasso ele é um problema a ser resolvido e não uma identidade. Muitas das vezes você deve ter ouvido falar, ou até você mesmo já pensou sobre isso, no quesito de, eu sou uma pessoa que nunca consigo conquistar nada. Eu sou uma pessoa só fracassada. Mas o sistema é diferente. No Brasil não tem como ganhar nada. Na empresa que eu trabalho eu não consigo crescer porque tem que puxar saco demais. Mas não é isso. Esse pensamento, mais uma vez, de querer terceirizar a culpa, ele puxa para você a identidade de fracassado. Mas na verdade, o fracasso tem que ser um problema a ser resolvido. Sabe por quê? Porque fracassar, falhar, errar, isso é normal. Mas o que você tem que entender é que isso não pode ser a sua identidade. Isso tem que ser um problema a ser resolvido. Ou seja, errou, corrige, melhora na próxima. Fracassou, ajuste o que você errou que gerou seu fracasso e vai lá para conquistar. Mas não, a gente tem esse pensamento de que eu errei, não vou conseguir, vou desistir, terceirizar a culpa. Não, se você não conseguiu alguma coisa, a culpa é sua. Porém, você tem que entender que o quê? Aonde você errou e melhorar para a próxima. E assim vai consecutivamente. Assim como o mindset de crescimento funciona. Vou te dar um exemplo. Sabe o Cafu, lateral, ex-lateral da seleção brasileira, que ganhou 2 Copas do Mundo, se não me engano, posso estar errado, mas acho que ganhou 2 Copas do Mundo? Não sei se você sabe, ele foi recusado em mais de 10 peneiras de futebol. Imagina se ele tivesse desistido, hein? Imagina se ele tivesse desistido na nona. Talvez o Brasil nem teria ganhado algum título, um desses títulos, porque ele foi muito importante. Poderia, sim, mas eu quero te mostrar o que é o mindset de crescimento, o que é o mindset de não entender o fracasso como uma identidade, mas sim como um problema a ser resolvido. Então, se você está fracassando em alguma área da sua vida, entenda que você não é aquilo que você está ali, você é só uma passagem daquilo. Então começa a criar esse mindset de resolver aquilo e não ficar desculpando, jogando culpa no outro. É realmente colocando a culpa no mundo, no sistema, no Brasil, não. Vai lá e resolve aquilo. O fracasso ele é um problema que você tem que resolver. Toma cuidado. A quarta dica é toma cuidado com o elogio e o ego. Que aqui é o quê? Lembra quando a gente falou sobre dom, sobre talento? Quando você começa a se elogiar muito, tipo, sobre dom, então, por exemplo, eu sou muito inteligente. Nossa, aqui é o contrário daquilo, né? Não, eu sou muito inteligente. Não, eu sou muito sábio. Eu sou um gênio. Você começa a tirar o seu mindset de crescimento. Por quê? Você não está valorizando o seu esforço. Então a gente tem que entender que se você teve alguma conquista, você tem que comemorar sim. Você tem que se parabenizar? Sim. Mas você tem que parabenizar o seu esforço, o seu caminho até aquela conquista. E não se parabenizar, tipo, eu sou muito inteligente, eu sou diferente, eu sou um gênio, eu sou aquilo. Não, parabenize o esforço. Por quê? Quanto mais você infla o seu ego em uma coisa que não está vinculada ao seu esforço, menor vai ser o seu mindset de crescimento. Lembra do que a gente está falando aqui? Você tem que ter um mindset de crescimento cada vez maior. Então busque melhorar o seu mindset de crescimento. Então elogie você? Sim, elogia. Comemora? Sim, comemora. O esforço, o caminho, o plano de ação que você fez, as pedras no caminho, o problema e o fracasso que você venceu. Elogie isso. E assim você vai ter um mindset de crescimento e cada vez mais agradar o seu caminho e crescer no caminho que você tá. E o quinta dica aqui é dê o nome para sua vozinha que fica falando que você não vai conseguir. Sabe quando você tá tentando alguma coisa, você tá indo bem, mas aquela vozinha vem, isso não, você já conquistou aquilo, mas você não vai conseguir isso. Isso é normal, tá? Independente do nível que você tá, independente das conquistas que você tem, isso sempre vai vir a acontecer. Porém, o que você não deve fazer é reprimir essa voz, tipo, cala a boca, para. Por quê? Isso faz parte de você. Por mais que é uma vozinha que tá tentando te derrubar, uma vozinha que tá tentando ali fazer alguma coisa pra você não conquistar, isso faz parte de você. O que que você vai fazer a partir de hoje? Lembra que eu falei no começo do vídeo que é muito mais pensamento, forma de pensar do que dica de ação diária? Então o que que você vai fazer aqui? Você fala, olha, eu te acolho, eu entendo o que você está falando, mas a partir daqui sou eu que defino aquilo que eu quero. Sou eu que defino a minha conquista e eu vou lá e vou conquistar. Entendeu como é que chama? Como é que muda a mentalidade? Você não escuta aquela voz, ou seja, você não desiste, você não para, você não usa o perfeccionismo, você não reprime porque aquilo faz parte de você, é como se você estivesse se reprimindo,
mas você educa ela, fala: "Ó, obrigado aí, viu, obrigado pela sua dica, eu entendo que você está preocupado comigo, mas deixa com o pai aqui que é comigo, tá?". E você faz isso. E assim a gente fecha o aprendizado de mindset. Isso aqui é muito da base que me gerou várias conquistas na minha vida. Então, as minhas promoções na empresa, os meus conteúdos que eu crio, a criação desse movimento Inconformados, que o link tá aqui na bio, tudo aqui na descrição. Tudo isso foi criado com base no livro Mindset, um livro assim que eu sou apaixonadíssimo e eu indico você ler ele na íntegra também. Aqui eu trago um resumo básico para você entender o que que ele é, eu vou deixar o link aqui também na descrição do livro, mas assim, lê esse livro completo, porque você vai entender, assim, uma forma de pensar diferente e as suas conquistas elas vão começar a entender e vir para você de uma forma diferente. Então se esse vídeo fez sentido para você, ativa o mindset de crescimento e o mindset de deixar o like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal, porque nesse canal você vai ver cada vez mais dicas para jovens serem mais realizados com a mentalidade melhor e conquistar todos os seus sonhos independente da sua idade. Então se inscreve aqui pra gente alcançar 1000 inscritos. Tamo junto, até o próximo vídeo.